Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, vamos abrir. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos usar o texto aqui que vocês escolheram, João 17:15. Oração chamada oração sacerdotal de Jesus. Uma oração de Jesus pelos seus servos. Isso inclui, logicamente, os pequeninos servos de Jesus. Jesus disserte sobre várias outras coisas aqui, que ele fala sobre Deus, sobre os perigos do mundo, sobre o nosso Pai no céu ser santo, sobre a forma como se guarda o nome, mas no final ele pontua com uma realidade que, como pai, hoje eu consigo compreender melhor. Uma coisa é você ler a Bíblia como filho, outra coisa é você ler a Bíblia como pai. E hoje eu consigo compreender melhor essa afirmação de Jesus no versículo 15. Juntos, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Vamos lá? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Só as crianças agora. 1, 2, 3. Não peço. O ensaio foi bonito todo, turminha. Vamos melhorar esse negócio? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. 1, 2, 3. Tem uma turma aí que respeitou vírgula, outra que atrapalhou, mas deu para entender. Louvado seja Deus. Senhor, eu concordo com a oração da tua filha. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Para a gente embasar melhor o contexto dessa afirmação de Jesus, eu quero convidar você a voltar só um pouquinho, Marcos 10, do 13 ao 16, apenas para que fique fácil a gente contextualizar um pouco as circunstâncias desse culto maravilhoso. Diz assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse ou para que fossem abençoadas por ele. Mas os discípulos repreendiam os que traziam as crianças. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Olha que interessante a forma como descreve aqui o São Marcos o sentimento de Jesus ao perceber que alguém impede as crianças de irem até Jesus. O termo que Marcos usa é indignação. Os discípulos repreendiam Jesus, porém, vendo isso, se indignou e disse: deixe que os pequeninos venham até mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma consegue entrar nele. Tomando-as nos seus braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. O texto revela que Jesus ele dedica uma parte do seu tempo para as crianças e do seu ministério para as crianças. Eu tinha separado aqui, infelizmente a gente não vai conseguir mostrar, algumas fotos do nosso trabalho, do nosso ministério com as crianças no Sertão e no Cariri. E é uma coisa que eu me sinto muita vontade de falar, porque desde o início do nosso ministério, as crianças elas fizeram parte integral dele. Na verdade, a igreja ela nasce com as crianças. As crianças são os primeiros que são alcançados pela mensagem do Evangelho. Elas estão com o coração puro, com o coração limpo. Estava conversando essa semana, inclusive falando sobre essas questões da infância e da juventude, com o meu amigo pastor Sérgio Queiroz. E ele me falava sobre um estudo que dizia que para cada dólar investido numa política para a criança, você economiza 8 em resgate de políticas que não foram investidas para essa criança. Eu vou repetir. Para cada $1 que você investe na vida de uma criança na primeira infância, você economiza $8 para tratar problemas recorrentes de uma criança que não foi educada do jeito correto. Quando você chega a uma fase dos 14 até os 15 anos, o retorno cai drasticamente. Para cada $1 investido, você tem $0,5 de retorno.
Para que você entenda de que nós não estamos falando apenas de dinheiro aqui, nós estamos falando de investimento na vida de uma criança. Essa primeira fase da infância, tem um bocado aqui ó, que está conversando, olhando para um lado, pode ter certeza, o ouvido dessas criaturinhas aqui está absorvendo muito mais do que muitos que estão olhando para mim agora nesse momento. A criança ela é uma esponja dos 0 até os 8. E talvez seja por isso que o inimigo tem investido tanto em fazer com que nossas crianças absorvam de maneira subliminar aquilo que vai contra as Sagradas Escrituras. Um filme de uma menina que tinha um panda dentro dela. Quem ouviu falar desse filme aí? Viu que os adultos não levantaram? Você não está ouvindo, você não está assistindo. Quem viu o filmezinho do panda dentro da menina? Você, papai, não assistiu não, mas seus filhos assistiram, viu? Deu para entender ou não? Olha como que é o filme, se liga aí, papai. Eu fui assistir o filme. O filme começa com uma frase linda. A narradora diz: honrar pai e mãe é muito importante. Sim ou não? Mas a narradora continua. Mas às vezes, honrar o pai e a mãe é desonrar a si mesmo. Você percebe? Recentemente, um musical midiático foi divulgado na internet, traduzido para o português. E esse musical dizia o seguinte, abre aspas, vocês pensam que nós estamos atrás de vocês e para destruir a família de vocês. Não, nós não estamos atrás de vocês. Nós sabemos que não podemos mudar a mente de vocês. É por isso que nós queremos os seus filhos. Só faltou botar embaixo, assinado Satanás. Mas o que nós estamos percebendo é que enquanto muitas igrejas, graças ao bondoso Deus, vejo não essa, e não é de hoje. Essa igreja sempre teve um trabalho lindo com a EBF, a Escola Bíblica de Férias. Eu cheguei aqui aos 14 anos, já não era mais criança, mas observei a quantidade de entrosamento do departamento infantil desde os primórdios dessa igreja. Mas muitas igrejas encaram a criança como um fardo. Não são poucos os pregadores que dizem, olha, segura teu filho aí. E vai tratando a criança. Tem pai que se sente incomodado de trazer a criança à igreja com medo do que o outro vai pensar do outro lado. E quantas crianças não são recebidas bem? E naturalmente, agora imagine quando uma criança tem uma síndrome, quando a criança tem um problema de autismo, em diferentes graus. Muitas igrejas estão despreparadas para receber crianças autistas, porque a gente encarou a criança como um fardo. Foi muito bem dito aqui, Letícia, né? Pela Letícia. Não pense que você vai chegar ali do lado e vai colocar a sua criança para assistir um filmezinho ou ver qualquer coisa. Existe um preparo, existe um treinamento. Eu sinto muito em dizer que isso é exceção. A maioria das igrejas ficam naquele sorteio. Quem é que está livre hoje para cuidar das crianças? Quem é que pode ir para as crianças? Não existe um preparo, não existe um treinamento, não existe uma preocupação com o que se vai passar. A gente entende que a salinha das crianças é um culto, onde a criança vai ouvir a palavra de acordo com a faixa etária dela. Nós demoramos como igreja, aqui eu estou generalizando porque somos todos cristãos, mas como igreja a nível de Brasil, nós demoramos a entender que a criança não é um ônus, ela é um bônus. Igreja viva, igreja feliz é a igreja que tem criança. Igreja que não tem criança é a igreja que não tem família, minha gente. E Jesus está dizendo, você quer me ver indignado? Não receba essas crianças. Você entende que a criança nessa idade é uma esponja. Ela absorve tudo. Eu estou pregando aqui, você que tem mais de 16, você está filtrando tudo que eu estou falando. Tem gente que está dizendo, eu concordo com o que o pastor está falando. Tem gente que está dizendo, não é bem assim. Mas essa turminha aqui está levando a sério tudo que eu estou dizendo. Está absorvendo tudo. E é por isso que é neles que o inimigo está mirando. E nós, como pais,
não estamos percebendo isso. Começa por aqui, ó. Vai, menino, toma, fica quieto aí. Isso aqui é um mundo. O mundo está aqui, ó. Aqui dentro, inteirinho, inteirinho aqui. Se você quiser aprender a desmontar um motor de uma picape a diesel, você descobre aqui. Você solta seu filho sozinho no meio da rua? Por que você entrega sem fiscalização, sem filtro? De vez em quando eu dou uma entradinha lá no quarto, está fazendo o quê? Estou estudando. Deixa eu ver. Isso é um mundo, minha gente. Depois que a menina fala isso no filme, o filme começa. E quem eles escolheram para representar a família? Eles escolheram uma família asiática. O Japão é tradicionalmente conhecido por ser alguém que, até na sua cultura, eles têm um culto aos seus pais, um culto aos seus avós, aos seus tataravós. Então, se tem uma cultura que respeita a sua geração, é a cultura asiática, a cultura japonesa. Então, quando você, a coreana, a chinesa, esse pessoalzinho dos olhos puxados, nossos irmãozinhos lá do outro lado do mundo, eles têm um respeito quase que espiritual pelos seus antepassados. E a menina descobre que todas as famílias dela tinham um panda dentro de si. E aí tinha um ritual que fazia com que eles prendessem esse panda para esse panda não sair. Porque era uma vergonha para a família mostrar esse panda. Então, logicamente, todo mundo prende o panda. Chega um momento que a menina diz que o panda é divertido. E ela decide não prender o panda, mas soltar o panda. Quem está entendendo, diga, estou ligado. Propaganda do filme. Libere o seu panda. Aí vem bolsinha, mochila, caderninho. Eu fui ver quem era a diretora do filme. E fui ver um documentário sobre a produção do filme. Começa ela com a filha dela, olha como a coisa é sutil. E você começa a se apaixonar pela diretora, pela vida dela. Começa a ver como ela é uma mulher trabalhadora, legal, bacana. Quando é no meio do documentário, depois que você assiste 30 minutos de documentário, aí a mãe da menina diz, mamãe chegou. Entendeu? A mãe está em casa com a filha. Aí a campainha toca, diz, mamãe chegou. E começa a normalizar aquilo que a Bíblia Sagrada deixa claro que não tem nada de normal. O que ela faz na vida particular dela é direito dela, e eu até defendo que ela tenha direito a ser o que ela quiser. Direito dela. Agora, criança de 7, 8 anos é esponja, não tem filtro. Absorve tudo. E nós estamos entregando os nossos filhos sem se preocupar com os filtros. A gente está vivendo um mundo tão doido, minha gente, que até quem está certo é tratado como se estivesse errado. E nós precisamos abrir os nossos olhos. E se o mundo quer receber as nossas crianças de braços abertos, por que a igreja fecha os braços para as crianças? Repito, não é esse caso, mas nós precisamos olhar para o mundo além das nossas quatro paredes. Nós percebemos, por exemplo, que uma das coisas que Jesus fala ao pedir para livrar do mal é que nós, como cristãos, nós supervalorizamos o efeito da nossa oração e desvalorizamos o efeito da nossa praxis, da nossa prática. O senhor quer dizer que a oração não tem poder, pastor? Deus me livre de dizer um treco desse. Claro que tem poder. Mas quando a oração ela vem combinada com a vigilância, quando a oração vem combinada com a prática, quando a oração vem combinada com o testemunho, quando a oração vem combinada com a instrução, aí, meu irmão, não tem Satanás que pegue. Então não adianta eu orar para que Deus livre meus filhos do mal e entregar meus filhos na mão do mal. Não adianta eu trazer meu filho à igreja, mas não preparar o meu filho para o mundo. Porque Jesus diz, olha, não tem como tirar do mundo, mas tem como preparar para dar uns desvios do mal. Como pai, como mãe,
O nosso desejo é colocar numa caixinha de vidro, mas nós não podemos tirar os nossos filhos do mundo. Nós temos que preparar os nossos filhos para viver no mundo mal, minha gente. Porque o mundo jaz do maligno. Por todos os lados, os nossos filhos estão sendo bombardeados. Na música. Crianças, quem sabe fazer aquela dancinha do joga de ladinho? Quem sabe, levanta a mão. Pode baixar. Quem sabe fazer a coreografia do preciso de ti, do diante do trono? Ninguém, né? O tempo todo, o mundo tem chegado aos corações dos nossos filhos, debaixo dos nossos narizes, e nós não estamos percebendo. Ou estamos achando lindo. Oh, que bonitinho. Faz de novo para papai postar no TikTok. Não é assim? Não ri não, senão entrega o pai e a mãe. Jesus está dizendo, olha, não tem como tirar nossos filhos do mundo. Eu tive que conversar sobre homossexualidade com meu filho aos 8 anos. Papai, o que é gay? Meu filho, senta aí que eu vou explicar primeiro o que é ser homem. A gente está num tempo meio difícil. Então, eu ensinei meu filho a respeitar as escolhas das pessoas. Filho, respeite, trate bem, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Se é o seu professor, siga o que ele está ensinando do livro. Mas a vida que você tem que copiar é a do seu pai. E não é nem copiar, é ser melhor que seu pai. Que seu pai ainda tem um monte de coisa para melhorar. Nós temos que conversar abertamente. Ah, pastor, mas ele é tão pequenininho, ele não entende. O pai chamou a menina. Filha, você tem 12 anos. Está na hora de papai conversar com você sobre sexo. Ela diga, pai, o que é que o senhor quer saber? Nossos filhos, queridos, eles estão observando tudo ao nosso redor. Eu só preciso ter uma discussãozinha mais acirrada com Shelley, qualquer coisa. Aquela discussãozinha que marido e mulher tem. Samuel já chega, está tudo bem? Está tudo bem? Quando ele era pequenininho, criança quer brincar, criança não sabe a diferença de certo ou errado. Eu lembro que Samuel tinha o quê? Devia ter uns 5. Não lembro. Aí lá vem ele com um salto alto de Shelley, andando assim. Ó. Foi, que é isso, Samuel? Estou brincando de sapato, sei o quê. Disse, não, isso aí é de menina. O de menina é esse aqui do papai. Ele fez, Aí saiu, botou no meu e saiu andando. A função do pai é ser espelho e instruir o filho. Foi assim desde que o mundo é mundo. Mas o que é que a psicologia moderna diz? Veja, ninguém ensinou esse menino a pegar o sapato da mãe. Desde pequenininho ele pega o sapato da mãe. Nós não podemos interferir. E aí você tira com esse contexto de vamos respeitar as escolhas individuais. Você conversa para a única escolha que eu tinha era se era cinto ou havaiana. Hoje eu não vou para o cinto e para a havaiana, porque hoje a gente tem uma instrução diferenciada, né? É no máximo uma tapinha na bunda. Mas era o que se tinha na época e funcionou muito bem. Hoje, na ideia de que tudo é permitido, tem pai que quer botar o nome da criança de Ariel, para ver se quando a criança cresce, ela decide se quer ser sereia, homem, menina, sabão em pó. Não é assim que funciona, minha gente. Nós temos que instruir os nossos filhos. A palavra é bem clara. Provérbio, minha gente, todos nós sabemos de cor, 22:6. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. É um processo de ensinar. A criança é uma esponjinha, ela absorve. Se você ensinar ela que é Z, ela vai dizer que é Z. Se você ensinar que é A, ela vai dizer que é A, minha gente.
Se você se abstém de ensinar os seus filhos, quem vai ensinar é a Netflix. Se você se abstém de ensinar os seus filhos, quem vai ensinar é o professor doutrinador esquerdista. Se você se abstém de ensinar os seus filhos, quem vai ensinar é o mundo. Não é um pedido de Deus, é uma ordem. Ensine os seus filhos. E diz mais, não é ensinar o caminho. Que é bonito ver, em Amparo nós temos hoje 52 crianças que nós atendemos dominicalmente, fardamento, uniforme, lanchinho, reforço escolar, tem a escolinha de futebol, 60 crianças na escolinha de futebol, só meninos, as meninas vão para o balé com Shelley, a menina também pode dançar balé, tio. Aqui não pode não, meu filho, aqui é futebol, filho de uma mãe. Nossa, que preconceito, é conceito, meu filho. Desde que o mundo é mundo, bailarina é bailarina, futebol é futebol. E o mundo está tentando distorcer isso, com um discurso chamado de inclusivo. E eu estou aproveitando para gritar isso enquanto eu posso, porque daqui a pouco, mais um culto transmitido pela internet, é questão de 15 minutos para chegar uma polícia e dizer, você está sendo processado por isso e aquilo outro. Nós estamos caminhando para este tempo, querido. Caminhando para esse tempo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, amém? Qual a função do sal? Dar sabor, sim ou não? Qual a função da luz? Mostrar o caminho, sim ou não? Mas tem uma função do sal que a gente esquece. Quando eu era criança, que eu saía de férias ali da União, às vezes do Senec, depois o negócio foi ficando mais apertado, era Maria de Lourdes mesmo. Eu amava as minhas férias, porque eu ia para o interior do Rio Grande do Norte, para a casa de vô e vó. Mas eu, mais pequenininho, eu lembro que vô, ele caçava uma rolinha com aquelas espingardas de chubinho. E ele pegava a rolinha, a vó tratava, metia sal, pendurava nos pregos na parede, toda salgada. Quem já comeu rolinho assim, levanta a mão, olha os velhos aí, tudinho, louvado seja Deus. Tu comeu rolinho assim, coisa nenhuma, rapaz. Tu é Nutella, abençoado. Danone, iogurte. Eu vim saber o que era Danone depois de grande. Então, por que coloca sal, irmãs? Por que coloca sal? Por quê? Para conservar. Vou deixar mais desenhado, para impedir o apodrecimento. A função da igreja, o sal impede o apodrecimento definitivamente? Sim ou não? Definitivamente, sim ou não? Não. Impede por A igreja não vai impedir que esse mundo que jaz do maligno apodreça, não. Mas enquanto tiver sal nesse mundo, a gente vai frear esse apodrecimento, amém? Enquanto tiver sal nesse mundo, a gente vai desacelerar o processo de podridão que o diabo tenta instalar dentro das nossas famílias. Ele não conseguiu com você, meu irmão. Ele não conseguiu com você, minha irmã. Ele vai tentar com seus filhos. Então, ore para que Deus livre seus filhos do mal. Ore para que Deus blinde seus filhos. Mas também se coloque como atalaia, como sentinela, blindando, aconselhando, conversando com seus filhos sobre tudo. Sobre tudo. Porque se você não conversar, o coleguinha conversa. E mesmo que você converse, o coleguinha vai conversar também. Mas quando o coleguinha chegar, ele vai dizer, mamãe já falou. Papai já me deixou inteirado disso aí. Então nós vamos 3 tipos de coisas desse texto base aqui. Primeiro tipo de pessoa que a gente vê é aquele tipo que é bom. O tipo que traz os seus filhos, traz as crianças até Jesus. Esse é o tipo bom de gente que entende que nossos filhos têm que ir até Jesus. Lá em Amparo tem um monte de gente que traz os meninos para a igreja, mas não caminha com os meninos na igreja. Então ele chega e diz, de que hora para buscar, pastor? Eu digo, virou quereche, louvado seja Deus. Mas é melhor assim, é melhor que traga mesmo. Traz os filhos para a igreja. Nós temos que ser aqueles que levam os nossos filhos para a igreja. Quem é pastor? Pastor Valdir, eu, os outros colegas, se estiverem por aí,
sabe que é difícil para a gente convencer os filhos a ir para a igreja, porque ele começa a encarar a igreja de novo. Porque o filho de pastor, ele vai para a igreja mesmo que não queira, né, coitado, tadinha. Mas depois aquilo fica firmado no coração daquela criança de uma tal maneira que ela não consegue sair nem que queira. Está ali Lidiane, sentada ali, ó. E agora está Lidiane e Lidianinha. Agostinho, irmãos. Quem aqui é pai, levanta a mão. Pai. Pode baixar. Quem aqui quer ser pai um dia, levanta a mão. Até tu, Cezinha. Glória a Deus, é isso mesmo. Se prepara, viu? Prepara o bolso. Louvado seja Deus. De acordo com Agostinho de Hipona, você começa a ser pai 20 anos antes de ter um filho. Aquilo que você vai passar para os seus filhos é aquilo que você aprendeu 20 anos antes de ser pai. Aquilo que você é em sua essência, você vai transmitir para os seus filhos. Então não adianta dizer, vai orar, menino. Seu filho tem que ver você orando. Vai ler a Bíblia, menino. Seu filho tem que ver você lendo a Bíblia. Vai para a igreja, menino. Seu filho tem que ver você indo para a igreja. Seu filho tem que ver você de joelhos de vez em quando. Você tem que ser o tipo de pai que acorda de madrugada de vez em quando, bota a mão lá na cabeça do seu filho enquanto ele está dormindo e abençoe, que livre do mal. Seu filho tem que enxergar em você o pai que ele vai ser um dia. Sua filha tem que enxergar em você a mãe que ela será um dia. Um outro tipo de pessoa que a gente vê aqui é o tipo ruim. É o tipo que acha que está fazendo certo e que impede as crianças de irem até Jesus. Alguns por falta de sabedoria, outros porque acham que é o certo mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a vir para cá, minha mãe disse, leva logo a cama para a igreja. Hoje minha mãe está aqui, louvado seja Deus. Mas quando eu comecei a vir, está trabalhando, irmãos. Quando eu comecei a vir para a igreja, aí eu vinha para o culto de oração, vinha para o culto de doutrina, minha mãe dizia, leva logo a cama. Vai morar lá. São aqueles que não entendem, que o filho ir até Jesus é a melhor coisa que pode acontecer. Então tem aqueles que impedem. Cala a boca, menino, o pastor está pregando. Tem todo um jeito de se falar a mesma coisa com outras palavras. E o terceiro tipo de pessoa, para a gente caminhar para o fim, são aqueles que, como Jesus, abençoam as crianças. Eu aprendi uma coisa muito interessante, irmãos. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu já aprendi isso, eu não era assim. O processo de viver é o processo de aprender. Só deixa de aprender quem morre. Quando você está vivo, você aprende. Então, tinha uma agonia com as crianças no culto lá. Aí, um dia, eu fui visitar uma igreja. Eu cheguei lá e falei assim, agora é um momento infantil. Aí o pastor chegou, sentou aqui. Aí pegou uma caixa de bis, chocolate bis. Botou assim aqui do lado. Disse, cadê a primeira criança? Aí levantou uma, foi lá, pegou o microfone. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Aí senta aqui. Aí foi uma por uma. Quem falava um versículo decorado ganhava 2 bis. Quem falava o versículo de cabeça ganhava só 1. Quem cantava um trechinho de uma música ganhava 1. E aquilo era no meio do culto. Depois, agora vamos orar para eles irem para a salinha. A criança, ela não se sentia um incômodo do culto. Ela se sentia parte do culto. Eu falei, gostei. Ctrl+C, Ctrl+V, copiei, estou fazendo. Só assim, irmão. Onde eu vou, o bom de viajar é isso. O cabo descobre umas coisas boas, copia. Pastor Jeremias Pereira disse que de vez em quando ele manda uns espião em outras igrejas para ver o que está dando certo. Eu digo, eu estou fazendo isso também. Onde está dando certo, eu estou copiando, estou fazendo. Nós não podemos mudar o conteúdo. A embalagem muda o tempo todo, irmãos. A gente não muda o conteúdo. É o Evangelho de Jesus, puro, santo, que salva. Mas a embalagem tem hora que é azul, tem hora que é vermelha, tem hora que está bem arrumadinha, tem hora que está mais distorcida. O conteúdo não muda, a embalagem tem que mudar. Eu me converti aqui, irmão, 2001. Eu achava que para ser crente era só se eu tivesse de paletó e gravata. Podia ser de meio-dia no sol quente, louvado seja Deus. Até que eu descobri que tinha coisas mais importantes do que a embalagem, era o conteúdo. Nossos filhos precisam ver em nós conteúdo.
Por último, e não menos importante, nós ensinamos pelo exemplo. Nós percebemos que o que Jesus fala para essas crianças, no capítulo 10, versículo 14, é que o reino dos céus pertence a ela, e Jesus revela algo ainda muito mais poderoso, é que o reino dos céus pertence aos que se comportam como elas. Samuel e Maria se dão muito bem, graças a Deus, mas como todo irmão, de vez em quando tem uns arranca-rabo lá. Tem hora que, pai, Samuel, pá, pá, pá. Que é isso? Aí fica assim, me deixa em paz. Maria Helena, ela tem a TPM infantil, aquela menina. Aí vai para o quarto, pá, bate a porta, menina. Não dá 5 minutos, ela diz, Samuel, como é que é isso aqui? Eu digo, bipolar, só pode. Mas essa é a essência. A criança, ela não guarda a raiva, ela não guarda o rancor, manhinha, quando não era crente, né? Depois de crente, manhinha ficou crente, graças a Deus. Mas quando ela não era crente, que às vezes eu pegava briga com os meninos no meio da rua, se eu ver você com ele de novo, eu bato em você, eu digo, eu não quero ver nem pintar de ouro, manhinha. Mano, dava 5 minutos, eu tava, bora jogar bola? Criança é assim. Às vezes nós encontramos irmãos na fé dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, intrigado do outro. Se o irmão sentar na mesma fileira, ele vai para o outro lado. Tem isso, irmãos. Eu quero saber se quando chegar no céu, você encontrar com ele, vai dizer, onde é que é o outro céu aqui? Não existe, irmãos. No céu nós vamos ter 3 surpresas, irmão. 3 surpresas no céu, 3. A primeira, não é que eu consegui. A segunda, fulano também conseguiu. E a terceira, fulano não conseguiu. Então largue o seu rancor, a sua raiva, se torne como criança, ande do lado de Beltrano, ande do lado de fulano. Pastor está falando mal de mim, finja que não sabe. Faça como eu, meus irmãos, em amparo, meu Jesus Cristo. Só chega um negócio no meu ouvido, olha, pastor, fulano estava dizendo isso do senhor, assim, assim, assim. Eu digo, e foi? Foi. Quando eu encontro com fulano, eu digo, meu irmão, como é que está você? Mas pastor, como o senhor é falso? Não, eu não tenho tempo a perder com essas coisas, meu irmão. Eu quero viver, eu tenho um alvo, eu não vou ficar dando tempo a quem não merece tempo, irmãos. Eu prefiro que o caba tenha vergonha de ter raiva de mim, do que eu ficar com vergonha por estar guardando raiva do caba, meu irmão. Bora ser como criança. Amém, meus irmãos? E tem uns cabas que são difíceis de amar, eu concordo. Tem uns que chegam, meu pastor. Oi, minha filha, minha querida. É difícil, mas tem que ser assim. Fique de pé, por gentileza. Deixa eu quebrar um protocolo aqui rapidinho. As tia fica doidinha. Crianças, eu queria que você fosse para perto do seu papai e da sua mamãe agora. Vá lá, procure seu pai e sua mãe. Vá lá. Ache seu pai e sua mãe, se ele estiver aqui. Se ele não estiver, fique com a tia. Se ele estiver, amém. Se ele não estiver, fique com a tia da igreja. Achou? Queria que você colocasse a mão sobre seu filho, sobre sua filha agora. Alex, cadê tu, Alex? Mas tu está aí trabalhando com a tua filha, tá certo. Você podia orar pelo seu filho aí. Feche seus olhos por alguns momentos. Queria que você começasse a liberar palavras sobre o seu filho. Queria que você começasse a orar pelo seu filho, dizendo assim, Senhor, abençoa o meu filho na escola. Diga para ele assim, Senhor, abençoa o meu filho no caminho para a escola. Começa a dizer em voz alta, para o teu filho escutar. Começa a falar para ele assim, oh Deus, que esse menino seja um homem de Deus. Começa a dizer para a tua filha que seja uma mulher de Deus. Senhor, começa a dizer para ele assim, começa a preparar o curso que ele vai fazer da faculdade. E que quando ele chegar lá, Senhor, ela chegar lá, eles não esqueçam daquilo que eles estão aprendendo de mim, do meu pastor, da nossa igreja. Senhor, eu quero convidar o Senhor
para governar e reinar essa criança. Reine na vida dessa criança, Senhor. Começa a dizer para o teu filho, para a tua filha: olha, você é um homem de Deus, meu filho, você é uma mulher de Deus. Eu te amo, mas mais do que papai e mamãe, Jesus te ama muito. Tem grandes planos para você. E se papai e mamãe, no momento de raiva, já disse algo diferente disso, me perdoe por isso, meu filho. Papai estava com raiva, mamãe estava com raiva, mas você será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Filho, eu não tenho como tirar você do mundo. Diga isso para ele. Mas eu creio num Deus que vai te livrar do mal, filho. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, diga, entra na minha casa, mexe com minha estrutura. Peça, Senhor, me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor é o meu bem. Faz um milagre em mim. E para concluir você diz assim: filho, diga comigo, filho, o bem maior que eu posso deixar para você é servir e amar a Deus. Aplauda Jesus por isso. Aleluia!